Boa tarde, meu quarentenado. Tudo bem? Bom, vamos lá. Não vou nem falar muito com vocês agora, não. Vamos seguir aquela aula de ontem lá. É para ser uma aula intercalada, né? A gente vai terminar aquela parte de conteúdo que a gente ficou devendo e vamos resolver alguns exercícios. Afinal de contas, essa é uma aula de exercícios, né? Então, vamos lá. Falamos ontem de alcanos ramificados e alcenos ramificados, né? Para os alcinos, o que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente fez para alcenos. Ó, seguimos os mesmos passos daqueles utilizados para os alcenos. A lembrar, identificar a cadeia principal, depois identificar os substituintes e dar nome para eles, em seguida fazer a numeração e finalmente atribuir o nome. Para determinar a cadeia principal, a gente vai usar aquela regra, não a que eu falei ontem para você no final da aula. Aquilo foi uma intuição que eu tive que isso pode ser cobrado em breve, beleza? Então, a gente vai usar aquela regra que vem caindo nos vestibulares até agora, beleza? Então, olha só esse exemplo aqui. Determino a cadeia principal vai ser a minha maior sequência de átomos de carbono que contenha insaturação. A única diferença é que nesse caso a ligação é tripla, tá? Segundo passo, identifico meus substituintes e dou o nome para eles. Terceiro passo, numerar a cadeia principal, começando do carbono mais próximo da tripla. E por fim, vou atribuir o nome, ó. Lembrando, eu tenho dois substituintes, portanto, aquela parte posição e substituinte vai aparecer duas vezes. Como os substituintes são etil e metil, vou colocar em ordem alfabética, começando pelo etil. Então, o etil está no carbono 3. Fica assim, 3 etil. Agora, 4 metil. E vamos para o nome da cadeia principal. X de 6 carbonos. In, ali por ser uma tripla, um alcino. Como essa tripla está no carbono 1, fica X1-ino, beleza? Então, não tem mistério, tá? Seria o mesmo procedimento se fosse um alceno. A diferença é que daí terminaria em eno e não em ino, né? Para os alcadienos também é bem simples, ó. Primeiro passo, identifica a cadeia principal. Só que nos alcadienos, a cadeia principal tem que conter as duas duplas ligações, beleza? Então, segundo passo, identificar os grupos substituintes e nomeá-los. Terceiro passo, numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima, igual aquilo que a gente estava falando, né? Da extremidade mais próxima, aqui no caso, de uma das duplas ligações. E, por fim, fornecer o nome, tá? Então, olha como que isso acontece, ó. Nesse caso aqui, a minha cadeia principal deve ser a maior sequência de átomos de carbono e que obrigatoriamente contemple as duas duplas ligações. Beleza? Meus substituintes estão aqui, ó. São 2-metil. E aqui já vou sinalizar para você tomar um cuidado. Mas antes vamos fazer a numeração. Da onde eu começo a numerar? Começo a numerar da extremidade mais próxima de uma das duplas. E você vai ver que o carbono ali da esquerda, ele já está envolvido em uma dupla ligação. Então, a numeração é dada da esquerda para a direita, beleza? Podemos identificar dois substituintes metil nos carbonos 3 e 5. Mas quando os substituintes são iguais, eu não vou chamar de 3-metil, 5-metil, parará, né? Eu vou agrupar 3, 5, já que é o mesmo substituinte. Vou indicar que existe a repetição de dois substituintes iguais, 2-metil, portanto, dimetil. E encerro com a nomenclatura do alcadieno. Hexa 1,3-dieno. Beleza? Essa parte de nomenclatura de cadeias principais nada mais é do que a nomenclatura dos hidrocarbonetos normais, né? A cadeia principal é a nomenclatura que a gente viu semana passada. Por isso que eu digo para você que esse conteúdo é um tanto quanto acumulativo, beleza? Vamos para os ciclanos ramificados. Esse aqui é bem fácil, gente, ó. Primeiro passo, identifica a cadeia principal. Quem vai ser a cadeia principal? O próprio ciclo, o próprio anel, beleza? Segundo passo, identifica os grupos substituintes e dá o nome para eles. O terceiro passo é o seguinte, ó. Se houver apenas um grupo substituinte de pendurado no anel, não há necessidade de numerar. Agora, se houver mais de um, aí sim você deve numerar
priorizando a ordem alfabética. Beleza? Isso é o que a IUPAC manda pra gente. E, por fim, fornecer o nome. Beleza? Vamos identificar esses 4 passos aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o primeiro, o que a gente tem? Cadeia principal é o ciclo, né? Então, isso aqui é bem fácil da gente reconhecer. Quem que está de pendurado na cadeia principal? Eu tenho esse substituinte de 3 carbonos. Ah, é o propil. Cuidado. Aqui, ó, a gente tem o arranjo 3, 1, 3, beleza? Então, esse é o isopropil, né? Lembrem do isopropil, tá? Agora, esse isopropil, se a gente for ver, ele está sempre, obrigatoriamente, ele deve estar no carbono 1. Por isso que a gente não numera os carbonos se o ciclano for monossubstituído, ou seja, se ele apresentar apenas um substituinte, tá? Porque senão, independente de onde estiver o substituinte, aquele carbono vai ser o carbono 1. Então, não precisa numerar nesse caso, como diz a regra. E o nome desse composto é simplesmente isopropil ciclohexano. Beleza? Tá? Então, não precisa indicar a posição nesse caso. Agora, se eu tiver mais de um substituinte, aí sim é interessante que eu faça isso. Veja bem no caso de baixo ali, ó. Eu tenho um substituinte etil, 2 carbonos, e um substituinte metil. Beleza. Quem que eu começo então, ó? Eu vou numerar agora, só que eu devo atribuir o número 1, aqui no caso vai ser o número 1, ao carbono que estiver ligado ao substituinte que vem antes na ordem alfabética. Então, já que etil, E vem antes do M, a gente numera como sendo o carbono que está ligado ao etil como carbono 1. E nesse caso, eu obrigatoriamente devo fazer a numeração no sentido horário. Por quê? Para ter a menor numeração possível e ter o nome 1-etil, 2-metil ciclopentano. Se eu fosse fazer a numeração no sentido anti-horário, mesmo que eu tomasse o cuidado de atribuir o carbono 1 ao etil e fizesse a numeração 1, 2, 3, 4, 5, eu ia ter 1-etil, 5-metil ciclopentano. Isso viola a regra da menor numeração. Então, por isso, a gente precisa fazer essa numeração aqui em sentido horário, beleza? E essa que eu fiz em sentido anti-horário, portanto, está equivocada, certo? No caso dos ciclenos, novamente, o ciclo é a própria cadeia principal. Identificamos os grupos substituintes. Só que agora é o seguinte, para numerar os carbonos do anel, eu preciso atribuir números 1 e 2 aos carbonos da dupla necessariamente. Então, olha só como que isso fica. Dá uma olhada nesse exemplo que eu coloquei ali embaixo. Olha só, os carbonos 1 e 2 tem que ser o carbono da dupla. Então, a numeração correta é essa aqui. Novamente em sentido horário. Mas vamos supor que você resolvesse fazer isso aqui, ó. Ah, eu quero numerar, eu quero que os carbonos 1 e 2 sejam assim, ó. Esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3, esse aqui é o 4. Ficou uma bosta aquele 4, 5 e 6, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, se eu fizesse essa numeração em azul, o meu metil estaria no carbono 6 e o nome seria 6-metil ciclohexeno. Só que, se eu sigo a numeração em azul, o nome fica esse aqui, 3-metil ciclohexeno. Qual que você acha que está correto? Obviamente, o que tem a menor numeração, beleza? Então, por isso, a gente desconsidera essa numeração no sentido anti-horário aqui. Ah, vai ser sempre no sentido horário, então, a numeração nos ciclos? Não. A numeração deve seguir de acordo com a menor, que a nomenclatura fique com a menor numeração possível. Por isso que nesses dois casos, por coincidência, a gente seguiu o sentido horário, beleza? E com relação aos aromáticos, gente, ó, mesma coisa. Os aromáticos são compostos cíclicos. Se eles são monossubstituídos, não há necessidade de fazer a numeração. A gente só fez a numeração aqui no caso dos ciclenos monossubstituídos por causa da posição da dupla. Mas dos aromáticos não precisa, tá? Eu já vou mostrar para vocês por quê, ó. Porque o nome da cadeia principal é o próprio benzeno.
Então, aqui, eu vou ter simplesmente metilbenzeno, tá? Apenas um substituinte. Não foi necessário fazer a numeração, porque, independente de qual numeração eu fosse fazer, eu sempre ia ter que colocar o metil no carbono 1. Beleza? Já que todos os carbonos do anel são equivalentes. Então não faz sentido fazer numeração através da dupla. Por isso que até tem aquela bolinha ali dentro, né? Lembra que eu falei para você da ressonância, né? Convém você memorizar que o metilbenzeno tem um nome alternativo, que é bem utilizado. Chama-se tolueno. Grave esse nome aí, porque é interessante. A gente pode falar no tolueno mais para frente aí. É interessante que você associe ao metilbenzeno, tá? Nesse caso, eu tenho um anel dissubstituído. Eu faço a numeração, ó. Por que eu comecei ali, ó? Coloquei esse como carbono 1. Porque lembre só, esse cara aqui é o substituinte etil. E esse cara aqui é o substituinte metil. Novamente, na ordem alfabética, quem vem antes? E. Portanto, comecei a numerar pelo etil. Vou fazer a numeração no sentido anti-horário agora, né? Porque se eu fizesse no sentido horário, eu só ia encontrar o metil lá no carbono 6. Você pode tentar fazer isso, mas não seria o correto, tá? A sua resposta final tem que ser 1 etil, 2 metil benzeno, tá? E uma observação, que é uma coisa que você vai encontrar muito, ó, é que em anéis dissubstituídos, a gente tem uma nomenclatura alternativa, né? E o que é essa nomenclatura alternativa? Essa nomenclatura alternativa, ela é a nomenclatura do ortometapara. Então, o que quer dizer isso? Ó, veja bem, opa. Sempre que eu tiver, ó, eu costumo dizer o seguinte, ó, faz de conta que aqui em cima, ó, você tem a cabecinha do teu boneco ali, vamos, sei lá, tem uma cabeça ali. E faz de conta o seguinte, ó, que aqui você tem os ombros, aqui os dois ombros. Olha que viagem, ó. Aqui eu tenho os dois ombros, aqui eu tenho as duas mãos e aqui eu tenho o pé. Aí faz de conta que ele está de pé junto ali, né? Então, o que vai acontecer? Por que eu disse aqui, ó? Aqui eu tenho o ombro, aqui eu tenho as mãos e aqui eu tenho o pé. Para você lembrar, ó, O de orto, M de meta e P de para, tá? Mas na verdade, claro, né? Isso aí é um macete um tanto quanto perigoso, porque se o anel tiver virado, você vai ter que achar a cabeça ali. Se ele tiver de ponta cabeça, você vai ter que fazer uma maracutaia ali para girar a molécula. Mas a definição mesmo é que o que a gente chama de posições 1, 2, que esse aqui no caso é 1, 2 de metilbenzeno, a gente substitui por orto. Então esse é um nome que pode aparecer aí nas suas questões, tá? Esse cara é o orto de metilbenzeno. Esse aqui, ó, os grupos metila estão nos carbonos 1 e 3. Então se aqui tá a cabecinha, ó, aqui tá a mão, né? As mãos nessa posição aqui, né? Então, mãos, M de meta. Beleza? Aqui eu já virei, ó. Olha só a malandragem. Aqui, ó, eu coloquei uma cabeça para cá, mas você sabe que do lado oposto da cabeça estão os pés, né? Se a cabeça está de um lado, esse cara aqui está deitado. Meu bonequinho está deitado, né? Então, pés, P de para. Se a gente for ver, essas são as posições 1 e 4. Beleza? Que a gente substitui por para. Show, gente? Beleza? Então, sobre nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, isso é virtualmente tudo que é interessante a gente conhecer. Gente, esse exercício 1, eu vou passar voando por ele por um motivo muito simples. Nós já fizemos esse exercício. Quando? Esse é o exemplo que eu coloquei na observação da aula de ontem, do isoctano, da melhor gasolina. Eu só vou fazer ele de novo, porque, como eu disse para você, cai muito nos vestibulares. Você pode até ver, caiu na UFPR recentemente. Então vamos lá, o que eu faço aqui? Sem muitas delongas. Vou identificar a cadeia principal. Então aqui estou pintando os carbonos da cadeia principal, que é a minha maior sequência de átomos de carbono, certo? Agora eu vou fazer a numeração dos carbonos partindo da extremidade mais próxima da onde eu tenho maior número de ramificações. Então, a extremidade mais próxima do maior número de ramificações é essa extremidade da esquerda. Portanto, a numeração fica da esquerda para a direita. Vamos lá, me ajuda aí.
1, 2, 3, 4 e 5. Fora da minha cadeia principal, eu tenho aqui os meus substituintes, ó. Tem um CH3 aqui, que está representado em grafia de bastão. Tem outro carboninho aqui, isso aqui é um carbono, isso aqui é um carbono, mas na prática, se tem carbonos, tem hidrogênios também, por isso que eu falei, tem um CH3 e outro CH3. Eu tenho 3 vezes o metil. Onde? Onde estão esses metil? Um dos metil está no carbono 2, o outro também está no carbono 2 e o outro está no carbono 4, tá? Como o metil aparece 3 vezes, eu tenho, portanto, trimetil. E o nome da cadeia principal de 5 carbonos e apenas simples ligações é pentano. Portanto, a resposta é a letra A. Beleza? Já fizemos esse. Eu estou fazendo de novo por causa da relevância desse composto nos vestibulares. Tá? Vamos lá. Esse aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nele. Veja bem. O composto, representado aqui, apresenta como nomenclatura oficial o seguinte nome. Olha que legal esse exercício, gente. O que ele diz aqui, ó? Ele mostra pra gente um carbono e ligado aqui, olha só o que a gente tem. A gente tem ligado a esse carbono. Aqui do lado, vamos representar na mesma ordem que está ali no desenho. No lado direito, a gente tem um isopropil. Como é que é o isopropil? Lembra? Isopropil, ele tem essa cara aqui, ó. São 3 carbonos, só que a ligação se dá pelo carbono do meio. De modo que aqui eu só tenho, portanto, um hidrogênio, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Isopropil, eu encontro o padrão 3, 1 e 3. Beleza? Vamos lá. Agora, desse lado esquerdo, eu tenho um metil. Metil, ele é assim, ó. C, um carbono apenas, e eu completo aqui com os hidrogênios H3. Certo? Agora, em cima, eu tenho um terc-butil. Como que é um terc-butil? Terc-butil, ele é aquele carbono que na ramificação, se eu olhar apenas a ramificação, ele é terciário. Então, ele vai estar ligado a 3 carbonos na ramificação. Só que ele também deve estar ligado ao carbono da cadeia principal. Então, é aquele carbono terciário de Taubaté. Né? Ele, na verdade, ele é quaternário, mas a gente chama de terc-butil porque na ramificação, se eu ignorar a cadeia principal, ele é um carbono terciário, tá? Mas lembrando, isso para nomenclatura e não para classificação. Ele é um carbono quaternário na prática, mas a gente considera ele como terciário olhando apenas a ramificação, tá? Outra dúvida que vocês podem ter, ó. Aqui eu tenho um fenil. Como que é o fenil? O fenil, gente, ele é basicamente o anel aromático. A única diferença, ó, não confundir com o benzil, porque o radical benzil, ele tem um carbono a mais, tá? Então, fenil é o anel aromático ligado direto na cadeia principal, enquanto que o benzil é o anel aromático ligado a um carbono e esse carbono estará ligado à cadeia principal, tá? Então, isso tem na tua apostila, tá? Eu já vou anotar isso, deixa eu ver se eu acho um espacinho aqui, mas só para você não confundir, ó. Se você tiver na sua cadeia principal genérica aqui um composto ligado, um anel aromático ligado diretamente, isso aqui é o que a gente chama de fenil. Não confundir com isso aqui, ó, que é o caso de você ter um carbono, CH2, e aí sim um anel aromático. Vai ficar meio feio meu benzeno aqui, mas tá valendo. Nesse caso aqui, eu tenho o que eu chamo de benzil, tá? Bom, com isso, gente, a gente já montou essa cadeia aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou determinar a maior sequência de átomos de carbono. Eu só vou tentar fazer ela um pouco mais bonitinha, tá? Eu vou ver se eu consigo aqui. Aqui embaixo, que aqui ficou meio encavalado, né? Eu vou colocar só a sequência carbônica, não vou colocar os hidrogênios não, para não ficar muito poluído, beleza? Então, vamos fazer assim, ó.
Aqui está meu anel. Aí aqui eu vou ter um carbono. Aqui eu vou ter C, C e C do isopropil. Aqui está meu metil. E aqui eu vou ter C, C, C e C. Vamos lá. Qual que é a maior sequência de átomos de carbono que eu consigo identificar aqui? Eu estou olhando para essa sequência aqui, vê se você concorda comigo. Que eu tenho aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Olha que categórico isso aqui, ó. Tá bem com cara de cadeia principal, né? Bem bonitinha. Agora, olha o que vai acontecer. Eu vou numerar os carbonos de modo que eu encontre a primeira ramificação na menor numeração. Então, vamos lá. Se eu for numerar aqui de cima para baixo, eu tenho a seguinte situação. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, repare que se eu for fazer a numeração de baixo para cima, eu também, se eu chamar esse cara de carbono 1 e esse cara de carbono 2, eu também vou encontrar uma ramificação já no carbono 2. Então, nessas condições, né, parece que não tudo tanto faz, né, numerar de baixo para cima ou de cima para baixo nessa sequência que eu escolhi. Então, olha o que eu vou fazer aqui então, Agora eu vou destacar para você os substituintes. Fora da cadeia principal, eu tenho um carboninho aqui, substituinte de um carbono é o metil, né? Então, eu tenho aqui o metil aparecendo 4 vezes. Você concorda comigo? Onde que ele está aparecendo? O metil, se a gente for ver, ele está aparecendo 2 vezes no carbono 2. Portanto, vou colocar aqui em cima o nome. Vamos ver se não vai ficar muito apertado. 2. 2. Beleza, esses metil aqui já foram. Tem um metil no carbono 3. Então, 2, 2, 3. E outro metil aqui no carbono 4. Certo? Então, 2, 2, 3, 4. Tetrametil. E o que vai acontecer aqui agora? No carbono 3, eu tenho um fenil. Então, aqui, 3 fenil. E eu vou escrever aqui embaixo o resto. Ou será que cabe aqui? Vamos ver se não vai ficar muito ruim. Pentano. Porque são 5 carbonos. Beleza? Então, 2, 2, 3, 4. Tetrametil, 3 fenil pentano. Onde que eu encontro isso? Eu encontro isso aqui na alternativa letra C. Tá? Um comentário que eu faria é que, nesse caso, eu daria o nome colocando primeiro o fenil. Porque fenil, F vem antes do M na ordem alfabética. Mas como vocês podem ver, isso aí é um cuidado mais para uma segunda fase. Nesse caso, as próprias alternativas não deram duplo sentido com relação a isso, tá? A gente viu ali categórico certinho, não tinha muito o que discutir, tá? Se tivesse uma outra alternativa, 3 fenil, 2, 2, 3, 4 tetrametil, aí sim podia dar pano para manga. Beleza? Então é isso, gente. Peço perdão aí, ficou meio garrancheado, mas eu acho que deu para entender mais ou menos a lógica, tá? Eu escolhi a maior sequência de átomos de carbono. Ah, por que nesse caso o ciclo não foi a cadeia principal? Pode ser uma pergunta que você me faça. Tá, vamos supor que eu considerasse o benzeno como cadeia principal. Procure em algum lugar o nome desse substituinte trambolhoso aqui. Não tem no material e eu não acho que você vai achar, tá? Então, por questão de conveniência, já que a gente conhece o nome do substituinte fenil, foi mais prático atribuir como cadeia principal a maior sequência de átomos de carbono e considerar o anel como um substituinte, já que a gente pode fazer isso, né? Essa é uma saída que você tem, tá? Uma opção que você tem. Lembrando que se o nome que você deu, a partir daquele nome, você só gerar uma e apenas uma estrutura que corresponda àquele nome, tá perfeito o que você fez. Beleza? Então, nesse caso, nenhum problema com a questão, tá?
Então, escolhi a cadeia principal, identifiquei os substituintes, numerei a cadeia principal partindo de um carbono que fosse mais próximo de um dos substituintes, e a gente percebeu que tanto faz se eu numerasse ele de cima para baixo ou de baixo para cima, eu ia encontrar um substituinte logo no carbono 2, tá? Então, uma vez tendo a cadeia numerada, foi só identificar as posições de cada substituinte e indicar na nomenclatura. Perfeito? O 4, vamos para o 4. O 4 a gente vai fazer basicamente atribuir nomes. Então vamos lá. Aqui eu tenho a seguinte situação. Vamos pegar aqui. Identifica a cadeia principal aqui do primeiro. Tem que ser a maior sequência de átomos de carbono que contém a ligação dupla. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Se eu escolher a cadeia tortinha, vamos ver se eu escolher essa cadeia aqui, por exemplo. Na verdade, vai dar a mesma coisa se eu escolher a reta, porque eu vou ter um substituinte aqui com mais outro substituinte ali. Então, nessas condições, eu vou escolher a cadeia reta por questões de praticidade. Então, aqui está a minha cadeia principal. Vou numerar os carbonos da posição mais próxima da dupla. Portanto, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no carbono 2 eu tenho um metil e no carbono 3 eu tenho um etil. Como E vem antes do M, vamos colocar aqui como 3-etil, 3-etil, 2-metil e 5 carbonos, pente, dupla ligação em, só que a dupla está no carbono 1, portanto, pente 1 em O. Beleza? Vamos lá. No caso do 2 aqui, ó. No caso do 2, a nossa cadeia principal, vamos lá, novamente, tem que abarcar a dupla. A gente não vai seguir aquela regra nova, tá? A gente vai seguir a regra antiga. Ficou meio feio aqui, mas olha só. Começa a numerar do carbono mais próximo da dupla. Portanto, 1, 2, aqui, repare que logo no carbono 2 eu já tenho uma etila, 3, 4 e 5. O que eu tenho aqui, portanto? 2-etil, e esse é apenas o único substituinte que a gente tem. Quantos carbonos da cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. 2-etil, pente. A dupla está no carbono 1, 1-eno. Beleza? Agora eu vou só apagar a tinta ali de cima para não atrapalhar, para não encavalar com o de baixo aqui. Ficou meio pequeno, né? Vamos lá. Cadeia principal, maior sequência de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. As duas opções têm apenas uma ramificação possível, então, por conveniência, eu vou escolher a cadeia reta, que está aqui. Começa a numerar da onde? Do carbono mais próximo da dupla. Dupla manda na ramificação, tá? Lembre-se que, pela regra que nós estudamos, a dupla é a prioridade. Então, a gente tem aqui, portanto, o carbono mais próximo da dupla é esse aqui. Então, da direita para a esquerda, a gente fica com 1, 2, 3, 4 e 5. A minha metila está no carbono 4, portanto, vai ficar 4-metil. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, portanto, pente. A dupla está no carbono 2, portanto, pente 2-eno. Certo? Então, se a gente for ver esses nomes, ficaria da seguinte maneira, ó. 3-etil, 2-metil, but, tá errado, letra A. Esse é a 4, tá errado, letra A tá errada, então riscamos. Na B, 2,3-dimetil, não, tá errado. Na C, 2-etil, não, no carbono 2 ali eu tenho um metil, né? Na letra D, 3-etil, 2-metil, pente 1-eno, legal, vamos ver o outro.
2-etil, pente 1-eno. Show. 4-metil, pente 2-eno. Maravilha. É isso aí. Beleza? Gente, só para finalizar rapidinho, eu quero só fazer um comentário sobre o exercício 5. No exercício 5, ó, tem uma malandragem, gente, que eu quero que você fique atento. Primeiro, ó, já vou começar numerando aqui, ó, os carbonos do anel, sempre de modo que os carbonos da dupla, isso aqui é um cicleno ramificado, os carbonos da dupla têm que ser obrigatoriamente os carbonos 1 e 2. Logo, no carbono 1, eu tenho um metil. Um metil. Até aí, sem mistério. Ai, Jesus. Opa! Um metil. Até aqui, me ajuda aí, caneta. Olha só a zoeira que tá ficando. Olha só o que eu faço, caralho. Pronto, vai se comportar agora? Não? Meu Deus do céu, olha isso. Ah! Porra. Desculpa. Gente do céu, o negócio endiabou aqui. Olha só. Ai, que ódio. Para, chega. Vai. Pronto, desculpa. O negócio criou vida própria aqui. Vai, um metil, agora fica assim mesmo que eu achei conceitual. Agora, gente, no carbono 4, perceba que aqui eu tenho algo que se parece muito com um isopropil. Só que o isopropil é saturado. Eu não posso chamar isso aqui de isopropil, tá? Mas, professor, como é que vai ser o nome, então? Não tem na tua apostila. Eu não ensinei para você, mas use a malandragem, ó. Você sabe que não pode ser isopropil. Então, tá vendo que tem uns isopropenil aqui perdido? Inclusive até um metil, aqui 2, não tem nada no carbono 2, então descarto a letra B. Já posso riscar ela aqui. Na letra C, um isopropenil, não. No 1 eu tenho metil. Aqui, um metil, 4, um propenil. Propenil. Um propenil. Esse aqui podia dar uma confusão, né? Um propenil. Não, mas aqui no caso, eu vou ter que apresentar para você o repertório, então. Não estou conseguindo enxergar outra maneira, tá? Mas esse aqui é o substituinte isopropenil, tá? Então, esse é o 1-metil. Aí, 4 isopropenil. É que assim, o propenil, na verdade, seria algo mais ou menos assim, ó. Lembrei de um jeito que eu posso te explicar. Se eu tivesse, por exemplo, um ciclo e eu tivesse uma ramificação assim, ó. 3 carbonos com uma dupla. Propen 1-il, aí seria a dupla aqui no carbono 1. Aí propen 2-il seria se a dupla tivesse aqui, propen 3-il aqui, tá? Aqui como eu tenho esse arranjo, fica isopropenil, tá? Isopropenil, aí, por fim, o ciclo hexeno. Beleza? Olha só, endiabrou de novo. Ah, mas agora eu sei contornar. Ah, aí eu que aperto o botão aqui, sem querer. Então, com isso, a nossa resposta fica a letra A. Beleza? Gente, seguinte, ó, se você quiser ir embora já fechar o vídeo, pode fechar. Eu só vou tirar a dúvida aqui, só vou chamar o VAR, o VAR é meu ChemSketch, com relação à nomenclatura daquele substituinte ali que eu confesso que eu fiquei na dúvida, tá? Então, esse software aqui chama-se ChemSketch. Ele costuma dar o nome e o pack ali, se você der o comando, né? Então, vamos supor ali que eu coloque aquele substituinte da seguinte maneira. O que a gente chamou de isopropenil, aqui ele vai chamar de prop 1 em 2-il, né? É uma nomenclatura bem pontual nesse caso, tá? Não vamos ensinar isso para vocês, beleza? Então, agora, se eu tivesse aquela situação aqui das cadeias dos substituintes normais, né? Numa situação assim, aqui eu teria propileno, propilideno. Nossa senhora, olha só, vivendo e aprendendo. Gente, essa regra nova é muito louca. Aqui. Ah! Opa! Não. Esse aqui é
de fato, não dá para falar disso agora mesmo, né? Esse Z aqui tem a ver com com a isomeria, né? Então, de fato, é um exercício assim um pouco mais chato aquele último lá. Beleza? Para quem gostou, esse software chama-se, vou escrever aqui para você. Vou escrever, oh meu Deus, mas tá difícil. Vou escrever em letra grande aqui para você, se você quiser brincar com esse software, mas que caralho. Eu não tenho muita paciência com tecnologia, gente, desculpa. Chama-se Cam, mas que coisa. Camsketch. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Camsketch, beleza? Aí você pode baixar ele e se você desenhar qualquer estrutura e dar Ctrl Shift I, ele te dá o nome e o PA, que é bem legal. O problema é que a nomenclatura é atualizada até demais. Então, não é bem exatamente a nomenclatura que a gente trabalha. Mas é bom para você ir brincando, beleza? Então é isso, gente. Deixa eu parar minha apresentação aqui, fechar essa aula que já está ficando longa já. Tchau, beijo e até semana que vem.